Uma boa tarde para vocês. Meus amigos, eu prometi no vídeo da manhã e estou aqui de volta. Nós vamos estar falando sobre essa treta aí da vaga para o Senado aqui no Rio de Janeiro. São situações que realmente nos deixam triste. Eu, sinceramente, não sei mais nem que eu vou votar, tá? Temos aí o Cláudio Castro, são 2 senadores para o Rio de Janeiro. O Cláudio Castro está abraçado com Flávio Bolsonaro. Vou ser sincero para vocês, apesar de ultimamente ele ter feito muitas coisas aqui no Rio de Janeiro, esse cara nunca fui simpatizante a ele, tá? Nunca, não sei porquê. Mas vamos aguardar. De qualquer forma, eu só posso votar em um senador, tá? Eu vou pensar direitinho, pode ser ele, pode ser o outro, porque são 2, né? Tem ele e um outro, que eu não sei quem é, não estou lembrando agora quem é. Mas um deles, o Flávio Bolsonaro já abraçou, que é o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. E tem essa treta aqui envolvendo o Carlos Portinho. Carlos Portinho pode sair e ir para outro partido. Eu vou ver, dependendo do partido que ele for, posso até votar nele. Mas eu acredito que nós aqui no Rio de Janeiro vamos votar mais do que... Bom, aí não tem como, né? Mas aqui no Rio de Janeiro nós teríamos condições de votar pelo menos, no mínimo, 3 senadores, mas só pode entrar 2, seja do partido A ou B, então vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu vou ler essa treta aqui, porque o Carlos Portinho, ele está decidido, disse que vai tentar a reeleição, gostou de estar lá no Senado, é um guerreiro, tá? De direita, raiz, não é aquele cara xing-ling, mas infelizmente está passando por esse drama. Ele saiu daqui do Rio de Janeiro, foi lá visitar o Bolsonaro essa semana, pedir um auxílio ao Bolsonaro. O Bolsonaro, olha, por mim você ficaria, mas quem está aí na frente aí é o Flávio Bolsonaro, é o que ele decidir, ele sabe o que está acontecendo lá fora, e o Flávio Bolsonaro bateu peito lá, bateu o pé de que vai apoiar aí também, justamente entra o PL, né, entra o Valdemar da Costa Neto, eles fazem reunião, o melhor é o fulano, deixa o ciclano para depois e tal, enfim. A verdade é que o Portinho ficou chateado, porque ele já tinha declarado desde lá atrás. Outra treta também. O Portinho não gosta do Cláudio Castro, é bom deixar isso aqui. Ele tem uma treta com o Cláudio Castro, tá bom? É bom deixar isso claro aqui. E aí, quando colocaram o Cláudio Castro como o outro candidato, né? Tem o segundo, que não é ele, que eu não lembro agora, não sei se é o Sócio Cavalcante, tem o Carlos Jordi também. Eu sei que tiraram ele. Ele falou, Portinho, aqui no PL não tem vaga para você como senador. Ele não vai rebaixar para deputado federal. Então, ele disse que bateu o pé, disse que vai vir nem que seja por outro partido. Dito isso, vamos lá. Vou ler essa matéria aqui, que está no Tempo, que diz assim, Portinho repete intenção de disputar Senado em encontro com Bolsonaro, mas definição virá de Flávio. E já veio, tá? Bom, Brasília. O senador Carlos Portinho, essa matéria não é de hoje, é de uns 5 dias atrás, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, repetiu a intenção de concorrer ao Senado Federal pelo Rio de Janeiro em encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está na Papuda, nesta quarta-feira, dia 18. Você vê que já tem bastante tempo, né? Hoje é dia 25, né? Entretanto, a definição sobre a chapa do PL no estado virá de negociação com o pré-candidato a presidente da República, senador Flávio Bolsonaro, como eu já falei. O PL quer ter seus candidatos ao Senado. Eu sou pré-candidato. O presidente deve ter uma conversa com o Flávio quando ele voltar ao Brasil. Só que já teve e o Flávio já decidiu, como eu falei. Ele entende que eu represento hoje na ausência do Flávio e por ter sido líder do governo Bolsonaro no Senado, além de estar há 6 anos na liderança do PL, o voto conservador e da direita, acrescentou. Olha, eu falei para você, quem é Carlos Portinho? Carlos Portinho já foi vereador e tal, e ele era suplente do Harold de Oliveira. Harold de Oliveira, Deus o recolheu na Covid, ele morreu de Covid, e ele era senador. Carlos Portinho era o suplente dele, então, consequentemente, assumiu em 2020. Foi da eleição ainda de 2018. Então, se vocês fizerem as contas, né, agora ele tem que ou ele se reelege ou ele sai, né? Porque está passando aí os 8 anos. Bom, gente, então o que acontece? O Carlos Portinho gostou
está gostando de ser senador, está fazendo um excelente trabalho, está lutando lá toda a CPMI que tem, ele é direita raiz, também é bolsonarista, o cara está sempre ali com o Bolsonaro defendendo, inclusive isso aí foi motivo para aquele pastor, deputado federal, Antônio de Paula, fez um vídeo aí de 2 minutos escrachando o Bolsonaro, não vou nem citar, falar, soltar o vídeo dele aqui para não inflamar mais o negócio, mas ele fez um vídeo falando, tá vendo o bolsonarismo, eles só pensam neles, aí citou o Nicolas Ferreira, tá vendo o Nicolas Ferreira, o cara tá com tanto ódio que ele só vê desgraça no lado do Bolsonaro, só vê desgraça. Saiu com raiva, né? Ficou com raiva, com ódio no coração. Ele como pastor, e aí eu vou dizer para você que não é o que você pensa, são suas ações. Não adianta ele falar, eu sou pastor. A palavra de Deus diz que a gente não pode guardar mágoa, guardar rancor. Inclusive isso faz mal até para a saúde da pessoa. As ações do pastor Antônio de Paula deixa claro, evidente, claro, de que ele está com ódio no coração contra o Bolsonaro e, consequentemente, contra o bolsonarismo. Todos os vídeos. Agora, o absurdo é o cara vir no final do vídeo dele dizer, e ele ainda dá uma pausa, né? Parece ser um ator. Não falei para vocês? A esquerda não larga a mão de ninguém. A direita é isso que vocês estão vendo. São traidores. Deixa as pessoas pelo meio do caminho. Isso é ódio. A gente vê ódio. O que ele não fala é que a esquerda é a favor de aborto, que é contra o cristianismo. O que ele não fala é que por eles liberaria droga. O que ele não fala é que a esquerda apoia grupo terrorista. Apoia não vou dizer apoia, mas não reconhece grupo terrorista como são. E até apoiou, né? Tem vídeos aí da esquerda lá, enfim. Ele não falou que a esquerda, quando ganhou as eleições, os bandidos fizeram festa. Eu não preciso nem falar, são tantas coisas, gente. São tantas coisas. Ele não fala que a esquerda é tudo que não presta e não condiz. É socialista, comunista e não condiz com o cristianismo. Aí ele nega, ele não fala isso. Ele deveria ser claro e falar, olha, gente, apesar de eu estar falando tudo isso, eu jamais serei esquerda, né? Estou só falando que ele não larga a mão de ninguém, mas eles não falam. Na verdade, esse cara tem um cunho, a alma, o sangue canhota. Essa é a verdade. Bom, dito isso, gente, olha, vou terminar o vídeo aqui dizendo para vocês o seguinte. A gente não deve ficar nessa onda de, olha, o PL sacaneou o Carlos Portinho. Não. Calma que tudo na sua hora, no seu tempo, tá? Eu tenho fé de que esse ano o povo vai votar certo e nós vamos colocar a maioria de deputados e senadores de direita naquele Congresso e nós vamos arrumar a casa. Eu tenho certeza disso, absoluta, tá? Porque a instrução que a gente está tendo, está passando para vocês, é gigantesca, não tem como errar. Não se preocupe com esse negócio, que o cara foi pro republicano. Na hora certa nós vamos saber em quem votar, tá certo? A preferência é de quem os líderes da direita indicar. E direita que... Agora, tudo isso está acontecendo, né? Porque, infelizmente, o Bolsonaro não conseguiu fazer aquele partido, que seria a raiz mesmo. Seria o partido bolsonarista, de direita raiz, para enterrar de vez a esquerda socialista comunista no Brasil. E a gente sabe por que não deixaram. O outro, tal do MBL, pequenininho, conseguiu montar o partido. Enfim, mas o que importa aqui, gente, é o seguinte. O PL tem uma liderança, é o Valdemar da Costa Neto. Ele está casado com o Bolsonaro. O Bolsonaro está preso, né, por enquanto, mas tem o Flávio Bolsonaro que está aqui fora vendo tudo. E o Flávio Bolsonaro, junto com o Valdemar, eles estão traçando a melhor situação para a gente resolver o caso do Brasil. Então a gente tem que seguir o líder, quer a gente goste, quer a gente não goste. Porém, todavia, nós somos um país democrático, um país livre. Apesar de eu estar falando tudo isso, você é livre. Se você, como eu falei no início do vídeo, no outro vídeo, eu falei, olha, se você acha que deve votar no Carlos Portinho, mesmo ele indo para outro partido, beleza, não tem problema nenhum. O voto é seu, é secreto e é seu. Tá? Não posso deixar de terminar o vídeo dizendo o seguinte, você só toma cuidado que dependendo do partido, o partido que for muito casado, muito alinhado com a esquerda, né? Ou for um partido que é muito contrário ao governo atual, por exemplo, se o Flávio Bolsonaro ganhar
e o republicano que está o Carlos Portinho for contra algumas ideologias do Flávio Bolsonaro, ele vai mandar todos os senadores daquele partido votar contra. Então aí começa o problema. Como eu falei, algumas situações, algum projeto de lei, o líder do partido libera os parlamentares para fazer o voto que eles quiserem. Mas há casos, principalmente as votações mais importantes, eles cravam e falam assim, olha, tem que dizer não, é não a esse projeto, ou então sim ao projeto. E aí complica. Já no PL, o PL vai em peso votar a favor do governo ou contra se o governo for de esquerda, dependendo também do projeto de lei. Ou seja lá o que for, por exemplo, impeachment de ministro. Vai que o Carlos Coutinho, o Carlos Portinho, está no republicano. O republicano é contra o impeachment de ministro. Ele vai ter que votar contra. Enquanto se ele tivesse no PL, e o PL é o carro-chefe desse negócio aí, ele ia votar sim pelo impeachment do ministro. E a mesma coisa no caso da dosimetria ou da anistia. Isso você precisa entender, tá bom, gente? Dito isso, esse era o vídeo que eu queria passar para vocês. Vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, até a próxima.